Meus irmãos, minhas irmãs, a paz de Cristo Jesus, passando aqui para mais uma palavra de Deus para os nossos corações. E hoje eu vou com o livro de Neemias. Neemias no capítulo 1, no versículo 1 até o versículo 5, que diz assim: Neemias, filho de Acalias, estando eu à fortaleza. Versículo 2: Veio Hanani e alguns dos meus irmãos de Judá e perguntei-lhes como é que vai a terra dos nossos pais. E eles disseram: meu irmão, a situação de Jerusalém não é nada boa. O opróbrio, a injustiça, a destruição, a desolação é muito grande. As portas estão queimadas a fogo, os muros estão fendidos e derrubados. A injustiça impera. Assalto, invasão, a violência, as agressões, o roubo é muito grande ali. Versículo 5 diz: ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e estive orando e jejuando por alguns dias. Amém? Aplique, Deus, esta palavra nos nossos corações, queridos. Meus amados e minhas amadas, o livro de Neemias, ele ganha esse nome para homenageá-lo, porque antes existia só na Bíblia Esdra 1 e Esdra 2. Quando Neemias ajuda a reconstruir os muros e fica muitos anos ali como governador, auxiliando, ajudando Esdra, naquele trabalho, na educação e na proteção do povo, ele ganha essa homenagem. Então fica Esdra e Neemias. Não é mais Esdra 1 e Esdra 2. É Esdra e Neemias. Neemias significa aquele que conforta ou aquele que consola. Neemias traz diversas qualidades para as nossas vidas, que nós precisamos ter, que muitos de nós precisamos buscar. E se nós tivermos, como eu acredito que temos, precisamos cultivar para não perder. Primeiro, Neemias era um homem sensível à voz do Espírito. Neemias era um homem sensível ao pecado. Neemias era um homem perceptível à voz de Deus, seja na sua mente, seja no seu coração, seja através das pessoas. Ele percebia Deus falando com ele, porque ele tinha uma vida de oração, ele cultivava. Então, quando a gente percebe com mais clareza Deus falando conosco. Aleluia, glória a Deus. Então, Neemias era um homem obediente. Neemias era um homem que cultivava uma vida de oração. Neemias era um homem que gostava de orar. Neemias era um homem cheio de empatia no seu coração. E ele se coloca no lugar das pessoas. Ele estava orando pelos seus irmãos. Ele estava orando ao Pai para Deus tocar no coração do rei, para enviá-lo, para ele reconstruir os muros de Jerusalém. E Neemias recebe essa ordenança, Neemias recebe essa liberação, e ele é enviado para reconstruir os muros. E ele consegue, juntamente com a sua equipe. E o nome de Deus é glorificado ali, trazendo paz, esperança e proteção para o povo de Deus. Quais as lições que nós precisamos tirar aqui? Nós estamos vivendo uma geração, irmão, difícil, distante do Senhor, fraca espiritualmente. Estamos vivendo pastores e líderes que querem enriquecer. Pastores que muitos deles que não se preocupam mais de meditar na palavra, de trazer a palavra como tem que ser trazida, de pregar a palavra com lealdade, com fidelidade. Homens que não oram, que não cultivam a vida de oração. Uma geração fraca, uma geração que não tem prazer de orar, uma geração que não investe tempo orando. Como é que a nossa geração vai vencer se não for unicamente com a ajuda de Deus, se Deus não estiver na frente? Estão vendo uma oração que se passar meia hora orando, está bom demais, é suficiente
Não, nós precisamos orar 40 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas de relógio. Se olharmos para anteriormente, no mínimo a gente orava 1 hora de relógio, era 1 hora de joelho. Se olharmos de 98 para 2020, a gente, quando dobrar nosso joelho de manhã, de 7 da manhã nas consagrações, a gente levantava de meio-dia, era orando, joelho encaliçado, orando, intercedendo, clamando, buscando a Deus por perdão de pecado, por arrependimento de pecado, por salvação, por libertação, por cura, por restauração, por livramento, por proteção, porta de emprego, cura. Hoje a gente está vendo alguém que se coloca o joelho para orar, a pessoa dobra o joelho, com 20 minutos, com 5 minutos orando, e olha, meu Deus do céu, a pessoa não passou nem 5 minutos orando, tá bom, o joelho tá doendo, eu não aguento, tá dando formigamento nos pés, as minhas pernas não estão aguentando, mas antes a gente dobrava o nosso joelho de 7 da manhã e até o meio-dia, quando a gente consagrava de manhã, quando acordava, só ia comer de 4 horas da tarde. A geração de hoje é fraca. Por quê? Porque não lê a Bíblia, porque não medita na Bíblia, porque não ora, porque não cultiva uma vida de oração. Neemias tem prazer de orar. Olha no versículo 5. Olha no capítulo 2 de novo, no versículo 5. Neemias está na oração. Neemias está orando. Neemias está buscando a Deus. Jesus Cristo sempre ia para o Getsemane orar. Jesus Cristo ele estava ensinando os discípulos a orar, a interceder, a clamar. Nós precisamos, irmãos e irmãs, a orar. Orando, a gente busca os atributos comunicáveis de Deus. A gente passa a ter cada dia mais amor, misericórdia, compaixão, sensibilidade ao pecado, percepção, a voz do Espírito Santo, hoje na palavra, nas Sagradas Escrituras. Nós precisamos ter essas qualidades que Neemias tem. Nós precisamos, hoje no Novo Testamento, buscar os frutos do Espírito Santo, e hoje a gente tem através da oração. Ore, interceda, clame, busca o Pai em oração, para nos revestirmos das armaduras de Deus, para vencermos as hostes do mal, para vencermos as trevas, para vencermos o inimigo, para vencermos as lutas, para estarmos firmes contra os problemas e obstáculos que vêm sobre nossa vida. Aleluia! Cultive, ore ao Senhor. Não pense que é suficiente você orar meia hora, ore mais. Oremos mais, busquemos mais, nos humilhemos mais na presença do Senhor. Deus quer isso, de mim e de você. Essa geração está forte, ela precisa estar aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. E eu quero dizer para você, não precisa começar com a grande multidão, só precisa começar comigo e com você. Com nós. Lá em Genebra, na Inglaterra, 4 homens se colocaram aos pés do Senhor pela madrugada e começaram a orar, começaram a buscar a Deus, e Deus enche eles do Espírito Santo, batiza, renova, restaura, e eles saem das igrejas, vai para as praças pregar, e ali acontece o avivamento, como aconteceu em Genebra, como aconteceu na Inglaterra, como aconteceu em Moçambique, como aconteceu no Brasil. Nós precisamos buscar a Deus cada dia mais. Precisamos buscar a Deus para se convertermos no nome de Jesus. Arrependa-se. Arrependamos dos nossos pecados. Confessemos-nos e busquemos a Deus cada dia mais. Sejamos sinceros, leais, verdadeiros, cordiais, misericordiosos na presença do Senhor. E grandes coisas irão acontecer na nossa vida. Eu quero convidar você, meu irmão, você, minha irmã, que tem parado na caminhada, volte para Jesus Cristo. Eu não estou falando de religião, estou falando de vida com Deus, vida restaurada, vida quebrantada, vida transformada, vida limpa do pecado, vida perdoada por Deus. É isso que eu coloco para o teu coração, você que tem parado na caminhada. Jesus, ele te ama, Jesus, ele me ama, Jesus, ele quer nos restaurar, Jesus, ele quer te levantar, Jesus, ele está interessado na tua vida, aleluia. Você, meu irmão, se firme na presença do Senhor. Você, pastor, você, líderes, pregue a palavra com lealdade, com veracidade, dedique-se na oração e na consagração, amém? É isso que eu digo para você, é isso que eu coloco
de você esta palavra, para que eu e você nos firmemos na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe e te proteja em o nome do Senhor